Dando sequência ao nosso curso, agora vocês vão olhar para os chakras de um outro ângulo, de uma forma diferenciada. Até então, eu expliquei o que significa, expliquei a vibração e a frequência de cada um deles, e agora eu vou mostrar mais ou menos como é que esses portais estão num outro ângulo, de uma outra forma, né? Então, prestem atenção, mas antes nós vamos fazer o nosso exercício de energização, que hoje vai ser o limpeza e enraizamento. Antes de cada aula, nós fazemos uma energização para que a gente fique presente, para que a gente compreenda perfeitamente bem o que está sendo passado, a importância dessa informação bem entendida para que você aplique e tenha os resultados. Então agora nós vamos fazer um exercício chamado limpeza e enraizamento. As mãos esfreguem até sentir o calor, pé no chão, descalço. Liga a respiração. Quem gosta de incenso, já vem assistir essa aula acendendo o seu incenso. Quem gosta de aromas, coloca aí o seu aroma predileto. Quem gosta de música, aproveite para colocar um fundo musical nesse exercício que a gente vai fazer antes de entrar nesta aula, na terceira aula do nosso curso de autoterapia e chakras. Então, esfregando as mãos até sentir o calor, liga a respiração, respira consciente. E quando sentir as mãos aquecidas, coloque os braços abertos, com as palmas voltadas para cima. E agora, dessa vez, a gente vai imaginar aquela cascata, aquela força poderosíssima do universo, que é a nossa fonte, emanando essa energia como que fosse um neon, como se fosse uma fita, uma lata de tinta com a cor branca. E ela nunca se desprende da fonte, vai descendo pela nossa cabeça, limpando a nossa cabeça, limpando o nosso cérebro, aproveitando para limpar todos os registros que não me servem, que só me prejudicam, limpando a minha testa, tirando da minha mente preocupações desnecessárias, limpando os meus olhos, fazendo com que eu veja claramente, em ângulos diversos, as várias questões, as várias formas que existem da gente olhar para uma questão, limpando o meu nariz, aguçando o meu olfato e fazendo perceber pelo olfato aquilo que é bom, aquilo que é suave, aquilo que me dá prazer, limpando os meus ouvidos, fazendo com que eu escute quando eu preciso escutar e cale quando eu preciso calar. Encha minha boca de luz branca, purifica minha garganta, limpa minha nuca, limpa os meus ombros, retirando o peso excessivo e desnecessário das minhas costas, limpando os meus braços, minhas mãos, meus dedos. Vai descendo, limpando meu peito, limpando mágoas, ressentimentos, angústias, frustrações, vai limpando e purificando todo o meu corpo. E se em algum momento essa luz empaca, a gente dá um comando de limpa, segue, circula, e essa luz segue, limpa, circula e limpa. Vai inundando meu estômago, meu pâncreas, fígado, baço, pulmões, toda a minha região do abdômen, vai descendo para a minha região do umbigo, limpando todos os meus órgãos, vai descendo para os meus quadris, limpando os meus órgãos genitais, encharcando de branco as minhas coxas, as minhas pernas, que são os meus sustentáculos, passando pelos meus joelhos, parafusos das minhas decisões, descendo pela minha canela, pelos meus pés,
atravessando o chão da casa, atravessando o chão da rua. E neste momento eu paro e percebo o estado real das minhas raízes. E eu vou trabalhar as minhas raízes, tornando elas fortes, grossas, firmes, profundas, me deixando plenamente segura aqui e agora neste plano, ao mesmo tempo conectada com o meu mais alto grau de consciência, que é a minha fonte no macrocosmos. E nesse momento eu me dou conta da onda de energia da qual eu pertenço. E nessa onda eu vou jogar tudo aquilo que eu quiser, todos os meus problemas. Vou jogar nessa onda todos os meus desejos da alma. Para mim e para outra pessoa, se assim eu desejar. E eu vou ficar nessa onda por mais alguns instantes, tomando consciência do plano físico ao qual eu estou enraizada na Mãe Terra e ao mesmo tempo conectada e plugada com o meu mais alto grau de consciência. E ao final eu respiro, abro os olhos lentamente e vou me espreguiçando, aterrissando. E agora sim, podemos iniciar a nossa aula. Esse exercício tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar dos chakras, mas visto de uma outra forma, de um outro ângulo. O universo se divide em 3 partes. O plano físico, e essa caneta não está muito boa. Acho que está dando para ver. Plano físico, aqui o plano mental ou emocional, e aqui o astral, que seria aqui o macro e aqui o micro. Se você quiser olhar para os elementos, aqui seria terra, aqui seria água, aqui seria o ar, a água e o fogo. Bom, até aqui, tudo bem? Então, dando um exemplo, aqui é o meu trabalho, a minha casa, o meu corpo, a minha saúde, o meu namorado, o meu filho, a casa que eu quero ter, o trabalho que eu desejo, o salário que eu quero ganhar. Plano físico são as coisas materiais. Neste plano aqui, que a gente chama de plano emocional ou mental, nós temos as emoções e o nosso mestre, o nosso eu superior está aqui nessa camada dos sentimentos. E nesta outra camada aqui é o macrocosmos ou aquilo que a gente chama de Deus, que é uma energia além da energia da dimensão superior. Aqui seria o eu superior. Ou seja, eu na cobertura e aqui eu no térreo, certo?
ligados e conectados com uma força que está acima de tudo isso, né? Então aqui, se a gente fizesse uma analogia, eu vou fazer um desenho aqui que é o seguinte: aqui é o planeta Terra que nós conhecemos. Nessa camada aqui, que é esse momento que eu estou mostrando, é aquela parte que a gente vê as estrelas, a Lua, os planetas. Então, é uma parte da dimensão que a gente vê, né? E aqui, aonde está o macro, é a galáxia, né? É uma linha muito... E nós estamos conectados a tudo isso, através dos chakras. Então, aqui existe uma onda. Lembra dessa onda do exercício que a gente acabou de fazer? Então, essa onda é a onda onde você se conecta com o macro. Você tem os 7 chakras. Sendo que o primeiro já é aqui, o físico. Então, essa é uma outra forma da gente entender. Por isso é que quando nós estamos com os chakras em equilíbrio, nós estamos com prevenção. Porque o que faz com que a gente adoeça é exatamente o desequilíbrio, é a energia travada. Energia travada promove doença. Num nível emocional, quando a gente fica triste e a gente trata disso no nível emocional, a gente faz a prevenção de um AVC, a gente faz a prevenção de um câncer, a gente faz a prevenção de uma depressão, a gente faz a prevenção de síndromes, a gente faz prevenção de uma série de coisas. Então, quando a gente trabalha no nível da emoção, que é onde eu proponho nesse curso autoterapia e chakras, quando a gente faz esse casamento, esse entendimento, promove uma prevenção física. E não é só de doença, não. É prevenção mesmo de acidentes, de perdas que eu digo assim, assaltos, violência, desrespeito. É como se você tivesse numa frequência acima, porque essas energias do assalto, dos assassinos, de tudo, da doença grave, ela é densa demais. Quando você está elevado energeticamente, aquela energia fica abaixo de você, então não te atinge. Então você não é atingido, não tem milagre na história. O princípio é físico-químico e nem tem uma implicação religiosa e nem antirreligiosa. Basta que a gente entenda, cada coisa tem o seu lugar. E se a gente se posiciona no lugar certo, se a gente entende que fazer o alinhamento energético, conforme eu explico, é dar nutrição para a minha alma, para a minha emoção, para o meu corpo físico, eu estou fazendo prevenção, inclusive a questão do envelhecimento. Então, se você energeticamente está com nutrição, as suas células se renovam mais e você tem uma pele melhor, uma energia maior, você consegue fazer coisas por muito mais tempo que outras pessoas já não conseguem. Então, equilíbrio da energia, nutrição energética é exatamente o que promove a autoterapia. E nesse caso, eu estou aqui ensinando como que a gente faz isso com cristal. Existem outras formas também de fazer, eu tive acesso a outras formas e também utilizo, mas aqui eu prefiro, eu acho mais eficaz e mais rápida com cristal. Então, vocês querem ver um exemplo bem assim, simplesinho? Por exemplo, eu estava com uma situação de vida onde eu estava sem saber exatamente
se eu ficava naquele lugar ou se eu não ficava naquele lugar. Então eu estava com uma dúvida de posicionamento, né? Eu entro ou eu não entro? E não tratei isso no nível emocional. Não tratei isso no nível emocional, fragilizei o meu pé. Uma unha que eu tenho, que é uma unha que ela nasceu diferente, porque caiu um piano e ela nasceu, então ela é uma unha diferente, né? Então, podólogos e tudo que você pensar em tratamento eu já fiz, mas o que resolveu o problema da minha unha foi o cristal. No caso, eu usei um cristal fumê. E passou o tempo, nunca mais tive problema com essa unha, anos e anos e anos se passaram, e eu tô com essa situação recente. Uma mudança na minha vida real e concreta, e aí aquela situação entra ou não entra, né? A dúvida é horrível, a dúvida é uma situação que a gente precisa aprender muito de equilíbrio para que a gente não tenha dúvida, né? Mas ela faz parte. E nisso eu travei ali. Não resolvi no nível emocional, essa unha que já é um ponto fraco meu, fragilizou e voltou a doer. Quando ela voltou a doer, eu falei assim, ué, gente, mas o que eu estou fazendo problema no meu pé? Não significa que eu estou com alguma questão do meu caminhar que eu não estou fluindo. Mas como eu não estava entendendo e eu estava com dúvida, o que eu fiz? Coloquei ali um quartzo fumê no dedão. Em 6 horas, a unha parou de doer. E em menos de 24 horas, eu entendi, porque ele consegue, por ele ser a forma mais bruta da matéria, levar você ao seu mais alto grau de consciência. Então, o cristal ele é formado aqui, ó, na parte mais densa da matéria. E pela lei do contrário, ele te leva ao seu mais alto grau de consciência. E por isso ele leva milhares de anos para ser formado. Por isso ele é um instrumento tão poderoso. E vocês vão entender tudo isso na próxima aula. Até lá!